Bom, pessoal, vamos começar a nossa live. Primeiro, bom dia para todo mundo, né? É uma live muito importante. Eu acho que a gente precisa bater esse papo aqui, né? O objetivo principal hoje da live é a gente atualizar o cronograma para vocês, conversar um pouquinho sobre em que pé que a gente está, né? Em que momento que a gente está, dos desafios que a gente tem, das dificuldades que a gente tem, mas também das conquistas, o que a gente já fez até o momento. A ideia, então, é a gente repassar o cronograma aqui e também a gente vai aproveitar essa live para falar sobre aquele comunicado que o Banco Central encaminhou para todo mundo, né, para todas as instituições financeiras, com alguns questionamentos. Então, a gente vai repassar pergunta por pergunta ali e a gente tem uma sugestão de resposta, né? Importante dizer que isso o que a gente vai passar para vocês hoje é uma sugestão. É fundamental que cada um avalie e que cada um complemente as respostas, né? Para a gente mandar o material mais completo possível, o mais atualizado possível, realista para o Banco Central. O formato da live é o mesmo da anterior. A gente não abre o áudio porque são muitas pessoas, então não funcionaria. Mas a gente tem, evidentemente, o espaço do chat, das perguntas ali, que vocês podem fazer as perguntas. A gente, à medida em que a live vai acontecendo, a gente pode interromper e fazer uma pergunta se for pertinente ao tema. E no final a gente repassa as principais dúvidas ali, a gente tenta compilar, porque muitas vezes são muitas perguntas, mas às vezes a gente consegue compilar aquilo ali e dar as principais respostas. Depois, evidentemente, vocês podem abrir um chamado que a gente vai responder um por um, tá? Como toda live, a gente tem um público muito diversificado aqui, tem bancos, tem cooperativas, tem agências de fomento, fintechs, financeiras. Então, o termo que a gente usar aqui, cooperado, cliente, eu preciso da compreensão de vocês, mas que o entendimento é o mesmo, né? Eu vou passar a palavra agora para o Richard, que é o nosso diretor aqui da Fastec, que vai começar a apresentação do cronograma. Richard, com você. Richard, está no mudo. Ok, agora sim? Agora sim, estamos te Ok. Bom ouvindo. dia, pessoal. Obrigado, André. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. A tela deve estar aparecendo para vocês o tempo todo, né? Confirma para mim, está certinho, né? A tela. Aí Ligou uma agora, dica, né? né? Posso estar chovendo no molhado aqui, mas se você der um duplo clique na tela, talvez tenha uma visualização melhor, tá, pessoal? Para aumentar, né? O cronograma não tinha como não colocar aqui ó, na tabela, né? Então não fica tão grande a letra, né? Bom, pessoal, então a gente chega aqui num momento, né, da implantação da 4966, em que os trabalhos estão muito intensificados, né? A gente tem aqui um volume muito grande de coisa em andamento, né? Estamos aproximando aqui de 6 meses da implantação e os desafios são gigantescos. Todos acompanham, a gente já vem falando há muito tempo sobre a 4966, todos acompanham diversos fóruns aí, né? É, de associações, tem fintechs aqui participando da CREF, temos cooperativas com a FNCC, OCB, então todo o mercado movimentando, auditorias, né? Fazendo aí o entendimento dos itens, falando sobre as dificuldades, e agora é um momento muito intenso. Aqui o cronograma, a primeira tela já mostra isso, né? Em diversos itens, né? Estamos aqui no segundo para o terceiro trimestre desse ano, em plena execução de muitos itens, né? Qual que é o objetivo nosso, então? A gente tem compartilhado com nossos clientes o nosso cronograma de uma forma mais macro, né?
e isso foi atendendo aí a montagem de seus, tanto notas explicativas ou outros posicionamentos do Banco Central para auditorias, né, em relação ao andamento. Como agora a gente chegou numa parte mais avançada e houve esse ofício do Banco Central, ele encaminhou para as cooperativas independentes, né? Imagino que todas as cooperativas independentes receberam esse comunicado, porque a gente recebeu muitos contatos de muitas cooperativas e a gente teve uma informação do supervisor que emitiu esse ofício. O foco aí foram cooperativas de capital empréstimo, cooperativas independentes, principalmente, né? E o ofício foi o mesmo, né? Ele trata sobre informar em estágio está a implantação, né? Então foi oportuno, a gente tinha a previsão de fazer essa live daqui a 2 semanas, a gente antecipou para poder auxiliar, né? Se a gente passa mais informações para vocês agora, o prazo desse ofício ele está com a resposta marcada para 21, né? Daqui 2 dias. Então a gente corremos aqui para fazer uma atualização do cronograma, e informações para poder nesse evento aqui conseguir passar informações para vocês e auxiliar, né? Nesse processo de resposta. Como o André disse, né? As respostas aqui que a gente coloca, todas as informações são para complementar aquilo que vocês vão informar para o Banco Central, né? Então, a parte do sistema operacional e contábil dos nossos clientes, né? Passamos aqui informações do fornecedor, evidências oficiais para vocês utilizarem nessa resposta. E então vamos aqui agora já estender para o nosso cronograma, né? O que tem acontecido, né, com o cronograma, né? E isso é fato com o mercado inteiro. A gente pegar umas 3 versões anteriores desse cronograma, a gente vem, né, essa etapa aqui de especificação, validação e disponibilização de relatório, né? De, desculpa, a etapa de estudo avançado, especificação e validação dos novos modelos. É a etapa que tem acontecido mais dificuldade no mercado como um todo, né? Compreender todos os requisitos, alguns pontos ali com muita divergência de entendimento. Então, ele vem se estendendo, né? Ele vem se estendendo. Nos mesmos cronogramas, a gente tinha uma previsão de finalizar a parte de estudo avançado de especificação no começo do ano, de forma que a gente já tivesse mais especificações prontas para iniciar desenvolvimento. Isso não aconteceu. A gente teve que alongar um pouco mais esse tempo de estudo, né? E ele não finalizou, né? A gente tem pontos de discussão ainda, a gente estendeu. Então, ele vai ser mantido, né, o estudo avançado até o terceiro trimestre, porque tem pontos ainda, algumas dúvidas remanescentes. Então, ele não finaliza. Mas as ações vão acontecendo em paralelo, né? A gente vai especificando os itens que já temos certeza, a gente já faz validação com os clientes, né? A gente já tem conversas rotineiramente com os clientes, com associações, com auditores, vamos batendo alguns itens, né? E colocamos na esteira para desenvolvimento, né? Então, esse é o principal ponto aqui do cronograma para a gente que é de sistema, né? Ter um entendimento muito claro e, e objetivo, conciso da regra para passar a desenvolver, né? E é isso que a gente tem feito ao longo do tempo. E tem sido um grande desafio, né? Na 4966, fazer isso. Então, o que aconteceu com essa última versão mais atualizada do cronograma? Se vocês pegaram as anteriores, nós estendemos, né, essas fases de estudo, especificação e validação. Agora a gente estendeu, a gente sabe que até setembro alguma coisa estará acontecendo nesse quesito. Talvez os itens menores, né, os principais a gente já avançou, porque estará próximo do prazo de plantação, mas alguma coisa ainda, com certeza, vai acontecer. Então a gente já colocou que a gente entende que alguma coisa estará acontecendo nesse momento. Um outro marco importante que nós temos, e esse aconteceu no segundo trimestre, foi em março, nós disponibilizamos o relatório simulador, né? Esse relatório, a gente fez uma live, talvez há 40 dias atrás, 60 dias atrás, com os nossos clientes. Esse relatório está disponível no sistema e ele permite que você faça, né? Ele te apresenta a provisão no método da 2682, o método atual, e traz o método da 4966 para comparação, lado a lado. Então, é um relatório muito importante para todas as instituições nesse momento estão nesse momento de massa, eles precisavam fazer os seus estudos para verificar o impacto de provisionamento, para entender se tinha que acessar algum fundo, se tinha que fazer algum planejamento
prévio. Então, o simulador foi disponibilizado nesse momento que era muito necessário, né, para todo mundo aí fazer os estudos com esse relatório. Ele está disponível no sistema, ele pode ser utilizado a partir que você fecha os módulos do sistema, o empréstimo, você já consegue emitir o relatório e você consegue tirar retroativo, né? Isso é bem importante. Então, você faz a simulação do mês de abril, do mês de março, de dezembro, e te dá uma possibilidade muito grande de exportar para o Excel, por exemplo, e fazer estudos em relação aos cálculos, né? Então, isso foi um marco importante que a gente cumpriu em março. Desde então, posso dizer para vocês que a gente tem debatido, recentemente a gente teve a reunião com alguns clientes trabalhando, discutindo, avançando o entendimento de alguns itens, né? Mas de certa forma, a gente, em- pelos reportes que tivemos, né, nós estamos com um nível de assertividade muito bom, né? Alguns quesitos que fomos questionados, a gente acabou demonstrando que estava correto nosso entendimento, houve consenso depois, e alguns pontos que surgiram são mesmo talvez itens que existem dúvidas no mercado nesse momento, né? Então a gente entende que o nosso simulador ele foi liberado em março com um nível de assertividade muito bom e ele está muito estável, tá? A gente não tem feito alterações nele, né, desde quando a gente liberou. E o que a gente coloca com os clientes, né, a gente reforça, é que para quem não fez ainda, né, é importante fazer a simulação, entender toda a regra da 4966, não é o objetivo da live hoje, né, mas a gente vai passar por alguns itens aqui. Entender bem as regras, emitir o relatório, entender as regras que estão ali colocadas, né? E caso tenha dúvida de algum item, né? Pega um caso real de uma operação, de algum contrato. Às vezes você tem algum outro simulador para fazer comparação. Tenta entender a regra e passa para a gente o mais objetivo possível. Esse exemplo que você entendeu alguma divergência, para nos ajudar já aí naquele ponto do cálculo e discutir, né? Poder entrar num debate ali se a regra está correta, se não está, se tem algum entendimento, se a norma tem algo para ser esclarecido, né? Isso contribui muito, tá? Então a gente tem recebido dos clientes esse tipo de validação, é muito importante que todos façam, né? E que a gente não postergue isso, né, para o final do ano, que a gente intensifique muito isso nesse momento. Então a gente recomenda a utilização do simulador e estamos aqui à disposição para poder conferir cálculos, discutir regras com todo mundo, tá? Podem nos acionar. Então, esse é um marco muito importante, a gente entende como entregue finalizado. Agora, a próxima etapa é o desenvolvimento em si do sistema, né? A gente, nas versões anteriores do cronograma, a gente só trazia essa linha, desenvolvimento das alterações do sistema e das funcionalidades. E a gente sempre mostrava o nosso prazo final esperado de desenvolvimento. Então, aqui, da mesma forma, na versão anterior, a gente tinha estendido até o final do terceiro trimestre, até setembro, né? Entendendo que ainda tem muita coisa por fazer, e principalmente a parte contábil, que é bem pesada, a gente já entende que até o final de dezembro, alguma coisa menor, né? Não pode ser o principal, mas a gente vai estar trabalhando ainda. Então, a gente já esticou para o final do ano, né? Ou seja, o prazo de implementação é um grande desafio. Isso está muito justo, né? Para a gente poder concluir tudo. Mas estamos seguindo esse cronograma e está tudo dentro do previsto, né? Mas o desafio é grande. E o que a gente traz de novidade para vocês aqui, para quem já conheceu o cronograma, a gente abriu agora os principais pontos, né? Aqueles que têm maior composição de regras, né? E de procedimentos a serem implementados. Vamos passar um a um aqui rapidinho para vocês, né? E quais, demonstrando alguns que já estão prontos. A classificação com ativo problemático, né? Da mesma forma que a gente fez ali com o simulador, ele já utiliza diversas parametrizações em relação ao ativo problemático, é o que vai ser utilizado como nativo no sistema. Então, essa parte ela já está concluída. A gente só finaliza nesse momento. A gente começou pelo módulo de empréstimo, mas a gente está replicando, né, as regras para os demais módulos. A gente tem módulo de desconto de recebíveis, nós temos módulo de conta corrente, cheque especial. Então, a gente tem repassado todas essas regras para todos os produtos do sistema, né? Então, a gente finaliza agora, em junho, essa parte de adequar a questão do ativo problemático no sistema. Um reforço muito importante, isso foi até uma conversa que a gente teve recente, né? O que estamos fazendo no sistema ainda não tem nada que reflete na sua contabilidade e na sua classificação de risco, tá? Tudo que está sendo feito
É um código, uma codificação paralela, e que ela vai ficando disponível no sistema, mas sem ser utilizada, né? Assim que nas versões vão subindo alterações ali que vocês não percebem, não utilizam. Com exceção do simulador, que realmente é disponível, vocês utilizam, ele não contabiliza e não afeta a classificação de risco, mas só te apresenta o relatório com as informações. E o restante todo que eu comentar que está pronto, você ainda não vê reflexo na sua classificação de risco e contabilização. É um código independente que só vai ser ativado quando a gente ligar o parâmetro aqui no sistema no processo de implantação. Então, o ativo problemático a gente já superou quase 100% das atividades. Da mesma forma, está ligado com as parametrizações feitas no simulador, a questão de operações renegociadas, renegociações reestruturadas, né, que impacta a questão de ativo problemático. As linhas já estão preparadas para essas configurações também, então segue da mesma forma do ativo problemático. O próximo ponto aqui a gente estendeu para setembro, né, para o terceiro trimestre. Até lá, a gente imagina que a gente finaliza. É o contagem de operações, o arrasto. Por quê? É um ponto ainda que existe dúvidas no mercado. Até o ponto de discussão recente que a gente teve com a FNCC e com a Credit Nestlé, com a Padrão Auditoria, né? Existe um entendimento de que o Banco Central deseja fazer o arrasto, mas na norma não está muito claro. Então a gente ainda estamos avaliando, né, discutindo aí para ver em que ponto que a gente coloca no sistema, se é necessário colocar realmente e deixar um parâmetro, se a gente não precisa fazer realmente, né? Particularmente a gente entende que o arrasto geral de operações, aqui a gente fala o arrasto geral, tá? Por exemplo, eu tenho uma operação de consignado e uma operação de crédito pessoal. Nenhuma dessas duas operações são ativo problemático. Uma operação não está em atraso, a outra está em atraso, eu contaminar a outra operação. Esse cenário é o que existe maior dúvida, né? E em relação a quando a operação é classificada como ativo problemático, não há dúvida, e o sistema já faz esse arrasto, né? Se uma operação é ativo problemático, as demais são contaminadas de acordo com a parametrização do sistema. Isso nós já previmos e já disponibilizamos. Bom, então esse é um ponto ainda de muita dúvida que a gente coloca, né? As discussões que tivemos recentemente, e a gente não finalizou e entende que vai precisar de mais um tempinho aqui de entendimento e discussão para fazer algo muito assertivo no sistema. Outro ponto importante é a transferência para prejuízo, né? O termo agora é baixar os créditos considerados como irrecuperáveis, né? Esse termo foi bem alterado na norma e agora não é aquele prazo objetivo para fazer a baixa prejuízo. Agora é uma regra da instituição, né? De acordo com que ela entenda que a operação ela não é mais recuperável. Então, o termo agora é bem abrangente, né? Já fizemos adequações no sistema, já temos aqui em desenvolvimento as adequações para esse requisito também. A gente deve finalizar teste no próximo trimestre, já está sendo desenvolvido, então não deve ir até setembro, mas já está mais próximo de acabar aqui em julho, nessa parte, também já está em andamento. A apropriação de rendas e custo de originação. Isso daqui é muito novo, né? É o que a gente chama de diferimento, né? Tratar, né, a parte líquida daquilo que é receita e daquilo que são custos na originação da operação, o líquido não mais apropriar à vista, né? Você fazer um diferimento e tem vários métodos na resolução. O método que é o mais adequado para nossos clientes, né, e que estamos adotando é o proporcional às receitas contratuais, tá? Esse é o formato que estamos prosseguindo. É um ponto mais complexo e que a gente está aprofundando agora nesse item, tá? É o ponto que a gente está mais imerso agora, iniciando o desenvolvimento com rigor. É um item bem complexo, impacta muito contabilização e a gente vai trabalhar Richard, com ele. Sim. só explicando mais na linguagem mais do sistema, né? Hoje, a CAD, né, do sistema é contabilizada diretamente na receita. Não é isso? Então, o que o Richard está explicando aqui é que isso não pode mais ser assim. A CAD ela vai ter que ser diferida no tempo e contabilizada proporcionalmente aos juros, tá? Aos juros da operação. É como a gente está fazendo. É claro que ali na CAD, quem utiliza essas opções no sistema, você tem a parte da CAD, você também tem custo do gravame, né? A CAD ela pode ser subdividida lá no sistema. Tudo que é custo, a gente pode apropriar como receita no momento
zero. Mas o que é receita da cooperativa de serviço, a gente precisa fazer o diferimento. E o mesmo vale para a comissão, por exemplo, porque clientes nossos que trabalham com comissão, a comissão também ela vai ter que ser diferida aí no prazo. Evidentemente, a gente está criando parametrizações para se fazer isso, né? Tem entendimento, tem possibilidades de não diferir, de contabilizar no ato. Então, o sistema, como sempre, ele vai estar parametrizado para vocês atenderem a norma da forma que melhor se encaixar na carteira de vocês. Perfeito. Complementando, tem uma pergunta aqui, o que é CAD, né, que o André citou? É a tarifa da operação de crédito. As tarifas que são cobradas na liberação do crédito. IOF não precisa de diferenciação. Não, o IOF ele não está na questão de renda ou de custo de originação, né? Ele está diferente. Bom, eu vou seguir aqui com o cronograma, tá? Próximo item, então, é a apropriação de rendas de ativos problemáticos, né? É o que a gente chama de rendas de atraso e o termo stop accrual, né? Hoje, ele é baseado em 60 dias, na 2682. 60 dias de atraso. A partir de 60 dias de atraso, as receitas não podem ser lançadas no resultado, né? Então, a gente controla isso numa conta redutora do ativo. O que mudou na regra é que ela passa a ser a partir de quando a operação é considerada como um ativo problemático. Então, a gente já, como está muito ligado ao ativo problemático, né, a gente já fez aqui no sistema essa parte também de preparação. Então, ela também já está finalizando aqui no segundo trimestre. Perdas esperadas, metodologia Só simplificada. complementando, essa é uma parte que, infelizmente, não tem como se testar no sistema, né? Vocês testarem, porque ela muda a regra atual, né? E o importante dizer que a mudança básica, né? Muita gente fala é de 60 para 90 dias. Não é bem assim, porque se você considera uma operação como problemática, mesmo ela sem ter atraso, ela não pode mais apropriar receita, né, para juros para receita. Então, uma mudança importante que já está pronta no sistema, mas não tem como vocês testarem. Só consta aqui no cronograma para a gente explicar que isso já está pronto para tranquilizar vocês também. Esse destaque foi bem importante, que é um caso bem diferente, né? Porque a gente está acostumado hoje, só quem está com atraso, e realmente, até quem não tem atraso pode já ter aqui o stop accrual, né? Lembrando que 90 dias, né, obrigatoriamente aquela operação ela é considerada atraso. Então, a interpretação ela é um pouco mais complicada do que de 60 para 90 dias. É de 60 dias que é a regra para quem é ativo problemático. Essa é a interpretação correta, né, do stop accrual. A perdas esperadas também é um tema muito complexo, porque a norma não tem quesitos objetivos, né? Ela traz ali que cada instituição, de acordo com os critérios da norma, mesmo na metodologia simplificada, ela fala que a instituição precisa fazer o cálculo de perdas esperadas. Esse foi um ponto também de muita dúvida no mercado. Houve momentos que se entendia o seguinte: quem é do método simplificado não precisa fazer perda esperada. Então, por um tempo, isso foi sendo discutido e hoje acho que é pacificado, né, com todo o mercado que sim. Instituição que é do método simplificado, as instituições S5 e S4 também, né, precisam fazer o cálculo de perdas esperadas, né? Só que, contudo, o que acontece, né, por tudo que a gente já falou para cima, né, aqueles anexos da 352 são pisos de provisão. Então, qual que é a questão da perda esperada? O Banco Central vai fazer sempre um contrapeso, uma avaliação em relação ao modelo calculado da instituição, que é baseado na perda esperada, e em relação ao piso, né, que ela tem de provisionamento nos anexos. Ou seja, o que a gente tem de fato nesse momento para as instituições? As tabelas dos anexos da 352, elas trazem uma carga de provisão muito pesada, né? O aumento foi bem significativo. Então, o que a gente entende, né, que a perda esperada, as instituições tendem a ficar próximo
ou talvez menor, tá? Porque como já é um peso muito forte com a tabela do Banco Central, dificilmente alguém trabalha com uma perda esperada que seja mais conservadora do que está sendo colocado, a não ser em casos muito realmente excepcionais que necessitam, né? Mas uma regra geral seria complicado, né? Dificilmente alguém vai trabalhar, porque o impacto está sendo muito forte de aumento de provisão, né? Então a gente precisa trabalhar com os nossos clientes, e é o que a gente está avançando agora e vamos levar, intensificar agora, principalmente também com esse trabalho, a gente vai criar no sistema um formato, né, um modelo de cálculo de perdas esperadas. Não temos como fazer um modelo super, ultra, cheio de parâmetros e pensando nos modelos matemáticos estatísticos, podemos dizer como os bancões têm, né? Porque seria complicado fazer isso em tão pouco tempo e com uma diversidade de clientes que nós temos, né? Então nós vamos é, em breve mostrar para vocês um modelo simplificado, essencial, básico, em que permite para o nosso cliente fazer parametrizações. Com essas parametrizações, ele vai conseguir trazer critérios da política de crédito dele e utilizar no sistema esse modelo de perdas esperadas, né? Então, esse é o nosso plano em relação à perda esperada e é o que a gente vai voltar a falar com vocês, com certeza, nos próximos meses, tá? É um item que vai demandar aí alguns alinhamentos. Então, muita atenção com esse e até setembro a gente precisa finalizar, né? Então, por isso que a gente coloca aqui Richard, até setembro. Sim, tem uma questão da Vivian, mas havendo adimplência do aditivo problemático, o reconhecimento da receita se dará no ato do pagamento da parcela, correto? sim, o sistema ele automaticamente nos pagamentos, o contrato que fica de implante ele faz, né? O reconhecimento da receita. Isso não muda, né? Como é hoje, no pagamento ele vai continuar fazendo. É isso aí. Bom, prosseguindo aqui, então, perda esperada é um item muito importante. A gente vai focar bastante agora também, né? E esse é um que vai fazer alinhamentos. Possivelmente a gente deve ter uma nova live com vocês para demonstrar como a gente está trabalhando, os parâmetros envolvidos, né? E é um ponto a ser validado e alinhado com os nossos clientes, né? Em breve, mais informações. Ponto muito importante para os próximos meses. Percebam que está apertado, né, gente? Os próximos 3 meses aqui é muito intenso para a gente, nos desenvolvimentos aqui da 4966. O próximo item é provisão para perda incorrida e provisão adicional para perda esperada. Basicamente são as tabelas, o piso do anexo, né? Esse modelo, como ele é mais objetivo, né, e é o que nós fizemos no simulador, ele está pronto, né? O que a gente precisa fazer é acrescentar a mesma regra que foi feita no simulador dentro das rotinas automáticas do sistema, né, para todos os eventos do empréstimo que são necessários. Reclassificação de risco mensal ao final do mês. Aqui foi um exemplo do pagamento, né, quando tem um pagamento da operação que está em atraso. A gente tem que fazer ali também alguma reclassificação. Então, a gente já tem aqui o modelo criado, agora é só incorporá-lo às regras das rotinas do sistema. Esse está mais tranquilo, né? O mais pesado para a gente nesse momento realmente é perdas esperadas e também a apropriação das rendas, né? O chamado diferimento. Esse é o principal para a gente nesse momento aqui de desenvolvimento, tá? Deixa eu avançar. Lembrando, né, Rich, só complementando aqui, que isso já está especificado, né? E a gente tem equipes, squads, que a gente chama aqui dentro, né? Trabalhando paralelamente nos assuntos. Então, a gente tem uma squad de contabilidade que está com os assuntos da contabilidade, a gente tem uma squad de operacional, do empréstimo, do desconto, da conta corrente, que está trabalhando com os assuntos de conta corrente. Então, as coisas andam em paralelo com essas equipes. Duas questões aqui sobre se a gente vai passar o cronograma das lives e uma pergunta do Lawrence. Gostaria de saber se os convênios ativos e aplicações financeiras também terão a provisão para perdas esperadas e qual seria o tratamento, percentuais e etc. Eu não entendi bem aqui o termo convênios ativos, né? O que a gente está, o nosso foco nesse momento, tá? É carteira de crédito. E tudo que a gente está falando aqui é envolvido para carteira de crédito. Então, não entendi bem a questão dos convênios, né? E nas aplicações financeiras, esse método aqui ele não está sendo aplicado para aplicação financeira. Vou prosseguindo, qualquer dúvida, se eu não me engano, o Lauro é do CMA, né? Depois a gente pode conversar, tá, com você sobre esse ponto dos E convênios.
o cronograma das lives se a gente vai passar. Nós não temos, a gente tá muito dinâmico, né? O tempo é pequeno e tem muito assunto. Assim que a gente fecha algum entendimento ou necessidade como essa aqui a gente antecipou, a gente queria fazer no início de julho, como teve o ofício, a gente achou oportuno já puxar, né? Antecipar e fazer com vocês. Então a gente não tem um cronograma estabelecido. Mas eu imagino que agora, como está chegando mais o prazo final, uma vez por mês a gente vai estar conversando com vocês. Eu acho que isso a gente já pode contar como certo, né? Deve acontecer, né? Agora, talvez até para o final, esse prazo reduza, né? Para 15 dias, porque vai exigir bastante ali no trimestre final do ano, muitas interações, testes e E a explicações. nossa ideia, né, Richard, é em julho a gente fazer uma mais operacional, né? Como essa aqui a gente está mais focado em cronograma e no questionamento do Bacen, a gente deixou a de julho para focar mais nas melhorias do sistema e entrar mesmo um pouco mais na parte operacional. Então, isso deve acontecer em julho agora. Perfeito. Dando sequência aqui, o que que nós temos, né? Esses próximos itens de desenvolvimento, eles vão até o final do ano. Por quê? Os dois próximos itens é a rotina de reclassificação de risco mensal. Ela é a última, né? Porque a gente vai desenvolvendo cada rotina, cada pedacinho, e ela é o que compõe, né? Concentra tudo no fechamento final do mês do empréstimo, né? Então, ela, naturalmente, é a última que vai ter o arremate final ali para funcionar e o teste final. Então, a gente precisa fazer testes antes, mas alguma coisa a gente vai estar, com certeza, ajustando ou complementando ou evoluindo, né, até o final do ano, né? Então, a gente vai colocar para homologação antes disso, conforme cita o item seguinte aqui de homologação, mas até o final do ano a gente vai estar evoluindo em algum ponto. Então, a gente citou que vai até o final do ano desenvolvendo essa rotina. A mesma coisa é o item de parametrização e contabilizações para implantação. É um desafio muito grande, né? Iniciar janeiro e desligar o método anterior e ligar o método novo, né? Então, existem várias questões que a gente tem pensado e que a gente vai avançar agora. Por exemplo, esse tratamento aqui de 60 dias da renda de atraso e que agora é com ativo problemático, né? Como devemos tratar isso? Que vai ter um parâmetro no sistema que a partir de um pagamento no dia 2 de janeiro e ele era ativo problemático, o que que eu preciso fazer? Então, o senhor tem que ser preparado para essa regra de transição, né? Tem uma transição ali nesses primeiros dias, quando iniciar a vigência em janeiro de 25. Então, esse item para a gente é muito importante, ele é o final, né? Após ter tudo construído, a gente vai refinando como que a gente vai ligar parâmetros, ou se a gente precisa rodar alguma rotina especial na base dos clientes, né? A gente vai definindo isso ao longo da jornada. Então, esse item é o final para a gente. E na sequência, são 3 itens que a gente destacou para poder mostrar o tamanho do desafio da mudança do plano contábil. É um item que ficou um pouco em segundo plano, porque se a gente pegar de dezembro para cá, de dezembro até agora, né, junho, aumentou muito a discussão no mercado em relação às regras da 4966, dúvidas, isso aconteceu bastante. E como as, a questão do plano contábil foi divulgado no final do ano, né, ele ficou um pouco em segundo plano. Então, agora que está se intensificando muito discussões e dúvidas em relação a isso, né? E o que aconteceu? Concentrou 2 projetos pesados, muito pesados para a gente. Como o André fala, ele foi até mais preocupado com o plano contábil, porque tem, para a questão de sistema, um nível de alteração muito grande, muitos pontos do sistema a serem alterados. Então, a gente tem uma preocupação, um desafio muito grande com esses 3 itens, né? Então, ele envolve tanto a gente adequar o plano de contas, né? Você tem que estar preparado para trabalhar com o plano de contas antigo, se eu emitir um relatório do mês anterior, mas a partir de janeiro é o plano de contas novo, que ele é completamente diferente, né? Aumentou, inclusive, um nível a mais no plano de contas. E o principal, que é o mais trabalhoso, né? Ele mudou a função das contas de uma forma bem abrangente. A maioria dos itens ligados a 4966. Um bom exemplo, né? Há 2 ou 4 anos atrás, não lembro bem a data, o Banco Central criou aquela segregação na 6120 de acordo com produtos, com modalidade. Nesse modelo novo, eu não vi essa quebra. Ele já voltou atrás e já desfez aquilo, né? Então, isso dá muito trabalho para a gente fazer o de para de um lado para o outro. Temos aqui a adequação do plano de contas e temos também
parametrização do sistema, adequar todas as rotinas do sistema que fazem contabilizações automáticas, tem um módulo contábil que tem que ser adequado, e por fim, o trabalho, depois que eu desenvolver tudo, tiver tudo pronto, entra o desafio como fazer o de para de cada instituição, né? Então a gente tem que estudar ainda a forma de fazer isso, se a instituição vai fazer manual, se vai ser automático, se dá para fazer, tem toda essa discussão ainda para poder fechar. Então é um ponto de grande desafio e a gente vai intensificar nesse ponto contábil no segundo trimestre, no segundo semestre agora do ano. Por isso é importante ainda salientar aqui que há uma mudança no formato das contas, né, no nível das contas também. Então, ainda há muita incerteza como é que vai ser feita essa transferência de saldo de um mês para o outro, né? Porque o formato das contas muda. Então, além do de para, a gente tem o desafio de, num mês, ter uma conta com um formato e no outro mês ter uma conta com outro formato, né? A gente está estudando ainda, tem muita dúvida com todo mundo que eu conversei, para entender como vai fazer essa transição, como que o sistema deve se comportar, né? Porque você pode emitir um razão de conta, por exemplo, de dezembro até janeiro do outro mês, e aí? Né? E aquela conta que tinha um formato, ela se transformou em outro. Então tem muita incerteza ainda nisso, e é um dos pontos de preocupação e de desafio que a gente tem aí. Perfeito. Eu estava lendo aqui as questões do chat. Um ponto que chama atenção que é um item que eu preciso colocar aqui. Nessa quebra, seria interessante destacar, e ele não ficou destacado, né? Claro que aqui a gente está destacando itens maiores, tá? O sistema tem muito mais coisa para fazer, né? Mas um que eu acho que vale a pena agregar aqui, e foi citado, é a alteração do 3040, né? Eu não coloquei uma linha para ele, eu posso colocar. Já existe, né, as instruções divulgadas pelo Banco Central e o 3040 também é alterado, né? De acordo com a 4966. Então, eu vou até acrescentar um item, né, após a reunião aqui. Quando eu passar para vocês, vai ter esse item das alterações no 3040. Eu vou colocar também no cronograma aqui, tá? E aí a pergunta foi colocada para a gente o seguinte, né? Se teremos reforço em fevereiro. Sim, né? A gente vai ter que preparar a equipe do suporte e demais áreas de produtos para poder fazer uma força-tarefa e acompanhar, porque a gente entende que o volume de demanda vai ser maior e vai ser a questão mais importante do início do ano, né? Então, reforçar a equipe, não dá para a gente falar, eu vou contratar temporário 5, 10 pessoas a mais para acompanhar, né? Isso é complicado de fazer porque as pessoas também chegam não prontas, né? O assunto não é simples. Mas a gente realoca pessoas, né? Como a gente tem uma estrutura boa de pessoas na área de produtos, equipe de implantação, a gente consegue alocar pessoas para trabalhar e fazer uma força-tarefa num momento como esse, que é especial, e vou te dizer que tô há quase 25 anos nesse mercado, é um dos mais pesados que a gente está tendo, de tanta coisa sendo alterada ao mesmo tempo, né? A gente pode comparar ali com o momento do DLO, que foi muito novo, muito pesado, o advento era 3010 na época, central de risco, foram coisas muito novas e pesadas, né? Tinha muito tempo que não vinha algo tão concentrado ao mesmo tempo, né? Então, é um momento muito especial. A gente vai ter que fazer uma força-tarefa diferente aqui na empresa. A outra pergunta, em relação ao tempo aqui, né? Preocupação, né? Tudo fecha no final de 24. Eu vou explicar isso agora para vocês. Os próximos itens, né? Eles são em relação à homologação. Eu tenho, ao longo de todo o tempo que eu estou desenvolvendo, eu tenho testes acontecendo. Não quer dizer que eu vou terminar ele só em 24. Ele está acontecendo em paralelo ao longo disso tudo. Então, cada pedacinho que a gente termina, a gente testa. Então, ele acontece ao longo de tudo. Não quer dizer que eu vou fazer tudo no final, tá? Então, mas pode ser que eu faça uma adaptaçãozinha, uma melhoria de um parâmetro em dezembro, ele será testado em dezembro. Por isso que o cronograma tem que prever que até dezembro eu estarei trabalhando nisso, né? É, mas pela a amplitude do projeto, é impossível falar que eu termino isso em novembro e ficaria dezembro só esperando o tempo de implantar. Realmente não dá. Mas nossa programação só vai ficar para o final, adequações pequenas, pequenas melhorias, pequenas correções, itens mais de ajustes pontuais. Por quê? A gente está construindo tudo antes e vamos entregar antes, até para vocês fazerem homologações, que é o que está previsto no próximo item, né? Homologação com os clientes. O que é a intenção, né? Em breve, não digo agora em julho já, mas o terceiro trimestre envolve até setembro,
nesse período, começar a colocar para vocês alguma opção, talvez, do sistema em homologação, para que vocês possam fazer testes de rodar o sistema, fechar como se estivesse em janeiro, né? Essa é a intenção, né? Não posso precisar exatamente, porque eu preciso fechar um pacote de alterações mais completo, mas a intenção é essa, disponibilizar um sistema que você possa colocar em homologação e simular como se fosse janeiro. Que aí você vai ver o que vai acontecer na implantação, a provisão realmente funcionou, o comportamento com o contrato. Então, isso a gente não vai fazer em dezembro, a gente começa antes. E é o que vai dar mais insumo para a gente gerar, né, ajustes ou algumas correções. Então, ele finaliza em dezembro, mas não vai estar sendo, né, iniciado em 1º de dezembro. Vai ser distribuído ao longo do tempo, tá? Isso se refere a todos os itens que eu citei acima, tá? Então, o prazo é justo, sim, é muito ajustado, não tem folga, tá? É muito ajustado. Mas a gente trabalha com essa margem de segurança porque não é deixar tudo para a última hora, porque senão seria impossível entregar, a gente não cumpriria prazo, né? A simulação é a mesma coisa, né? No finalzinho aqui, vocês vão estar já num nível mais avançado, já fizeram alguns testes no sistema, vão estar verificando. E aí, um ponto importante, na pergunta foi citado a questão de adequar a política e capacitar time, né? Em relação a adequar a política, a minha recomendação é você não precisa esperar o sistema estar pronto, porque não é o sistema que vai definir a sua política, né? A sua política está definida pelas alterações da norma. Estamos implementando o que está na norma, né? Uma calibração ou outra, né, é o que talvez você vá ajustar ao longo do semestre na sua política. Mas entender alguns quesitos aqui, então a sua política não pode esperar o sistema sair para você fazer, né? Isso é um reforço que eu faço e recomendação, né? E realmente capacitar time em relação ao sistema, você vai conseguir fazer isso nesse momento. Estamos fazendo agora, né? Uma live, cada live que a gente faz, a gente está capacitando, a gente está divulgando, a gente está debatendo assuntos. Recomendamos também que os times façam treinamentos em outras instituições, né? O mercado tem outros treinamentos, porque o assunto é muito denso, é muito complexo. Então, a gente precisa preparar os times para poder participar de treinamentos. E aqui, nesse período de homologação, é o momento que você já vai estar conhecendo o sistema e trabalhando, tá? Então, a gente também não está deixando para o dia 31 de dezembro. Vai acontecer nesse momento. Ô, Rick, Pode comentar, André. deixa eu só comentar uma coisa que é muito importante. É claro que todo mundo já tem que estar começando a fazer a sua política, etc, né? Mas é importante, sim, Richard, que vocês entendam e conheçam os parâmetros que o sistema está disponibilizando, né? Para margear a sua política de crédito, né? Embasar a sua política de crédito. Porque não adianta também você colocar ali na sua política um parâmetro, uma funcionalidade, e aí eu não tô dizendo que que não esteja fora da regra da norma. É que a norma ela tem interpretação, assim como a 2682, né? Você sabe muito bem, existem algumas nuances, existem algumas possibilidades, né, de parametrizações. Então, é fundamental que vocês conheçam os parâmetros que o sistema já disponibilizou. Então, eu volto lá na primeira live, quem não assistiu, o Gustavo vai colocar aqui o link da live. Já colocou agora de novo. Já colocou. Na nossa live de julho, a gente vai mostrar o que a gente já fez de novidade e que vocês baseiem a política de vocês em cima dos parâmetros já disponíveis pela Fácil. Se tiver alguma coisa que vocês não concordem, ou um parâmetro que vocês acham que devia existir e não existe, é importante a gente discutir isso antes, porque a gente não vai ter condições, pessoal. Hoje a Fácil tem 150 clientes. Se cada um quiser puxar o cobertor para um lado, a coisa não vai andar, né? Então, é importante discutir com a gente antes. Olha, eu precisaria que a linha X se comportasse desse jeito, ou a linha Y, ou o arrasto se comportasse desse jeito, e não está assim no sistema. Mas até para você chegar nessa conclusão, é fundamental também você entender as parametrizações já existentes, fazer a configuração e emitir o seu simulador, lá, que já está disponível para vocês já há alguns meses. Então,
de posse desse simulador, você vai interpretar ali, olha, esse cliente ele não foi considerado problemático e eu queria que ele fosse considerado, e discutir isso com a gente, para depois você formular a sua política de crédito. A gente não vai conseguir atender se cada um fizer a política da cabeça de cada um, né? E depois querer jogar isso para dentro do sistema, e aí a gente talvez não tenha parametrizações. Eu sei que é uma fala muito dura, pessoal, mas nessa hora ela precisa ser dura, né? Vocês precisam entender as parametrizações do sistema e fazerem a sua política de acordo com as parametrizações. Se tiver algo ali que a gente possa ajustar, discutir antes com a gente, e a gente vai dar um parecer se a gente vai incluir isso nesse primeiro momento, e eu digo primeiro momento até a entrada da norma, ou se a gente não vai ter condições de atender. Lembrando que a gente já fez parametrizações do tipo o contágio, o arrasto ou contágio das operações, a consideração da linha ser problemática ou não, a tolerância para os, no caso de cooperativas, para a situação dos cooperados normais, afastados e inativos, a tolerância agora por linha, que é uma novidade que a gente vai mostrar. A gente tem uma tela onde você pode cadastrar as pessoas como problemático ou não. Então, há uma série já de configurações no sistema. O que desviar daquilo é preciso, antes de escrever isso na política, discutir com a gente. Porque depois que escreveu, né, a política e não tem no sistema, a gente pode não dar conta de atender isso até o final do ano, que está muito crítico. Então, de novo, peço desculpas pela fala mais dura, mas a realidade é essa e a gente tem que cair na realidade, né? Volto com você aí, Richard. Muito bem colocado. A questão é exatamente essa. A política pode ser começada agora e o ponto de referência é o simulador, que já tem essa quantidade imensa de parametrizações e pontos, né, de política a serem considerados. O que vocês ainda vão depender da gente para avançar e que não vai ficar no final do mês? É a perda esperada. Que a gente comentou que a gente vai intensificar agora para isso ser tratado nos próximos meses, né? A perda esperada a gente vai ter algum componente ali ainda que pode ter uma parametrização nova. Esse é o que a gente vai precisar fazer e, claro, a gente não vai finalizar em dezembro. Nos próximos 3 meses a gente está resolvido, né? Muito provavelmente a perda esperada, né? A gente vai fazer um modelo. Esse modelo vai ter algumas parametrizações, evidentemente, mas muito provavelmente, no momento da contabilização, né, e da rotina de reclassificação, muito provavelmente também a gente vai separar, tá, para todo mundo a rotina de fechamento do mês. Hoje é possível, né, que durante o fechamento do mês do empréstimo ele já faça todo o fechamento da reclassificação de risco, as provisões. A gente deve separar isso para todo mundo. Tem clientes que já são separados, né? Quem trabalha com contas digitais, quem trabalha com desconto de títulos e outras operações de crédito, cartão, essa rotina já é separada. Então, ela vai ser separada para todo mundo, muito provavelmente, e a gente vai abrir um espaço, né, para que você coloque a sua perda esperada, calculada à parte. Quem não se enquadrar e não conseguir fazer a perda esperada pelo modelo da Fácil, né, muito provavelmente a gente vai abrir um espaço na tela para que você use ou o modelo da Fácil ou o seu modelo próprio, e esse modelo próprio vai te dar um valor ali de perda esperada, e é importante isso, né, Richard? O Richard já citou bem aqui que você tem que ter um modelo de perda esperada e o modelo lá dos anexos, né, que a gente vai chamar aqui de perda incorrida, porque a contabilização é separada disso, né? Me parece que você contabiliza a perda esperada em uma conta contábil e o excedente, né, dos anexos você contabiliza em uma outra conta. Então é importante você ter a perda esperada, e para quem não é cooperativa, isso também é muito importante em termos de LALUR, né? Me parece que o excedente da perda
esperada, né, que são os anexos, no modelo simplificado, ela vai poder não ser dedutível lá do LANUR, tá? Então, há um benefício fiscal aí em relação à perda incorrida lá dos anexos, tirando a parte que você vai contabilizar da perda esperada. Então, muito provavelmente o caminho que a FAS vai seguir, para voltar a palavra para o Richard, é fazer um modelo com algumas parametrizações. Quem tiver um modelo mais rebuscado, quem fizer alguma coisa por fora, vai ter uma opção no sistema de entrar com esse valor ali no momento em que a gente estiver fazendo a reclassificação do risco e as provisões. Perfeito. E a explicação do complemento, né, da perda esperada, era uma pergunta que já estava aqui, eu acho que a gente já respondeu, então. Estava na fila para a gente responder, né? Então, o sistema precisa fazer exatamente isso, né? A perda esperada, se ela ficar abaixo do piso, tem que ser calculado, segregado e contabilizado. Então, o sistema vai fazer isso para vocês, que é uma Ô, Richard, necessidade da nova regra. deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Uhum. É claro que, né, uma consultoria, ou ninguém vai falar isso, mas a gente, como software house, a gente tem uma licença poética aqui para falar isso, né? A perda esperada, pessoal, eu acho que ninguém vai ser louco, né, de fazer um modelo que dê uma perda maior do que a perda dos anexos 1 e 2 lá do modelo simplificado da 352. Por quê? Porque o modelo, os anexos 1 e 2 já tem a mão muito pesada ali, né? Num crédito consignado, por exemplo, né, que você tinha uma provisão do nível A de 0,5%, de 0,5%, né? Mas 0,5%, né? 0,5%, está indo para 1,9%, né? Uma operação em dia, sem ser ativo problemático. Então, quer dizer, já é quase 3 vezes mais a provisão ali, né? Então, o que todo mundo está buscando é fazer uma perda esperada que dê um valor menor do que a perda incorrida. De forma que o simulador da face, que é da perda incorrida ali dos anexos 1 e 2, há uma confusão de termos aí também, porque o Bacen ele cita perda incorrida pela perda esperada da instituição, esse é o modelo próprio, né, de cada uma, e lá nos anexos ele fala em perda esperada e perda incorrida, o anexo 1 e o anexo 2 ali. Mas a gente está chamando tudo de perda incorrida aqui para simplificar. Então, o modelo que todo mundo vai seguir, né, pessoal, e esqueçam que eu falei isso aqui, mas é chegar numa perda esperada menor do que a perda incorrida, né, dos anexos. Se você fizer um modelo que a perda esperada vai dar maior, sua provisão vai aumentar. Tá? É isso, volto com você, Richard. Ok. Como já está chegando aqui no horário, a parte principal, né, que a gente tinha mais assuntos para comentar, era o cronograma, então a gente já finaliza, né? De fato, aí em janeiro, a gente tem que estar pronto para poder executar. Muito em linha do que o André falou, o que é a nossa visão? O prazo é apertado. Então, a gente tem que trabalhar muito com o essencial nesse momento, né? Então, a gente tem que ir no básico e complementações, evoluções, fazer ao longo de 25, se necessárias, né? Então, a gente vai trabalhar muito com o básico essencial. Então, essa questão da perda esperada segue essa linha, né? Porque se a gente tentar agora já nascer com um sistema muito grande, a gente vai ter dificuldade de entregar, né? E o modelo que a gente tem hoje da 262, ele foi construído há quantos anos, né? Já está desde 99 sendo aperfeiçoado dentro do sistema. Então, a gente tem que ter um foco muito importante no essencial, nesse primeiro momento, para a gente implantar. E aqui eu já até adianto uma das perguntas do Banco Central, que ele pergunta, tem plano de contingência, se não for cumprir o prazo? O que a gente responde assim, na verdade não existe, né? Nós não temos essa prerrogativa de atrasar, né? O prazo não vai ser alterado e o meu cliente que não tiver isso pronto no sistema, ele não vai conseguir trabalhar e cumprir a obrigação, né? O ponto de manejo que a gente tem é exatamente isso que eu comentei, né? De trabalhar no essencial para garantir o prazo. Agora, seria interessante ter mais um parâmetro, 3 ou 4 para tal situação, seria. Mas vamos cumprir o essencial na implantação, que esteja dentro da norma, te dê
o atendimento da norma e depois a gente vai aperfeiçoando alguns pontos, né? Esse tem sido muito o nosso foco para garantir a entrega do prazo, tá? Seguindo na apresentação, a gente fala agora do ofício do Banco Central, né? Então, diversos clientes compartilharam com a gente o ofício é exatamente o mesmo para todos, tá? Um conjunto, se não me engano, de 6 perguntas em relação a 4966. E aí o primeiro ponto que a gente precisa destacar é o seguinte: muitas vezes quando chegam esses ofícios, acontece uma dúvida com a instituição. Ah, será que eu tenho que falar só sobre o meu sistema? Porque o meu sistema tem muita coisa a ser alterada, né? E as informações que tivemos, né? Tivemos um contato com o Douglas da FNCC, ele conversou com o supervisor que emitiu o ofício, também alguma cooperativa conversou com a gente, conversou com o Anselmo, que é o supervisor que acompanha um grupo de cooperativas. Ele reforçou, olha, esse ofício, o objetivo dele foi entender no âmbito geral, tá? Não só exclusivamente sistema. Então, ou seja, o sistema tem grande parte de tudo aquilo que a gente mostrou para vocês, né? De alterar a contabilização, parâmetros, classificação de risco e tudo aquilo. Só que você tem outros pontos, né, que são de política, treinamento, plano para a questão de absorver o aumento da provisão, tem muitas coisas de vocês. Então, eles esperam uma resposta abrangente, não só de sistema. Só que uma dica que passaram para a gente foi o seguinte, né? O que o Banco Central espera dessa resposta é uma resposta sucinta, né? Ele não está esperando realmente aqui um grande relatório, nada tão pesado, né? Ele quer uma resposta muito direta, porque ele vai fazer uma estatística com essas respostas para mapear o que ele precisa fazer de treinamento e de evento com as instituições. Então, não se preocupem em ter que fazer né, um relatório gigantesco. A dica que recebemos foi, né, as respostas devem ser bem sucintas. Ele vai gerar uma base aí estatística para o Banco Central. E reforçamos também o seguinte, né? Já passando para a primeira pergunta, né? Aqui são considerações em relação ao que estamos fazendo, principalmente o que a gente já contou para vocês aqui do cronograma, que é o principal que vocês precisam receber aqui da Facutec, né? A Facutec, o meu sistema é o FacCred, como o meu sistema está se preparando, né? É o que a gente explicou para vocês no cronograma de uma forma bem detalhada. Vamos compartilhar com vocês, quem não recebeu ainda, quem abriu chamado ou me questionou por e-mail, eu já encaminhei, já tem esse documento disponível, tá? E sempre que surgem dúvidas, né, a gente tem respondido pelo CRM. Acho interessante porque você tem uma formalização de uma ocorrência no nosso sistema, né, de que o fornecedor se posiciona dessa forma. Então, podem me perguntar pelo CRM, né, o suporte encaminha aqui para a área de produtos e a gente responde para vocês, tá? Mas a gente vai fazer uma comunicação geral, agora depois da live, a gente manda um e-mail com o material para ficar bem concentrado e facilitar, tá? Mas a qualquer momento, se tiverem qualquer dúvida de simulador, sobre o cronograma, qualquer coisa, podem mandar pelo chamado e sempre que quiserem o cronograma atualizado, podem também requisitar pelo chamado que a gente encaminha para vocês. Richard, compartilhei o guia prático, tá, da configuração para o simulador e o cronograma dessa live, tá? Já está aqui no chat para o pessoal, se quiser pegar. Certo. A gente, então, reforça isso, né? Enquanto a nossa parte, né, que nos cabe, que é do sistema, né, baseado com tudo que a gente comentou do cronograma, a gente tem algumas considerações, né, que vocês podem, e talvez seja interessante complementar nas suas respostas para o Banco Central. A primeira questão é, em que estágio se encontra o processo de implementação dos procedimentos da resolução, né? Então, a nossa consideração foi o que a gente comentou. Estamos avançando, né? É, com foco no prazo, que é a partir de janeiro, né? E com o cronograma atualizado que a gente disponibiliza para vocês. Então, essa resposta é o que vocês podem dizer, que a gente está seguindo o cronograma no momento, né? Estamos, não jogou toalha e falou, não consigo fazer e não vou cumprir prazo. Não, isso não está no nosso plano, né? Estamos seguindo o cronograma, é apertado o trabalho, tem muito trabalho, mas vamos cumprir o prazo e entregar, né, para implantar em janeiro de 25, conforme o cronograma que a gente passou para vocês. Então, em relação à questão 1, acho que a gente já explicou bastante no cronograma. Eu pulei a questão 2, porque a questão 2 ela pergunta do diretor, né, que responde por essas questões, né? Então, não cabia aqui, não precisava de nenhuma consideração nossa. Indo direto para a questão 3, o cronograma de implementação está sendo cumprido, né?
Então, tem uma resposta, lá, se não me engano, é objetiva, sim ou não, em comentário, né? O que que a gente coloca para vocês? É o que a gente comentou aqui o tempo todo. Sim, estamos cumprindo e vamos atender o prazo. Só que, contudo, a gente percebe que foi o início da minha fala, né? Estamos a cada tempo, né, tendo algumas extensões de algo que a gente tinha planejado, porque principalmente por causa da definição de regra. Foi muito difícil no começo do ano ainda, tinha muita dúvida, né? Então a gente foi estendendo ali o prazo, né? Então, não é que dá moleza, não. Não tá fácil, né? A gente está seguindo o cronograma, trabalhando para cumprir o prazo, mas existe um enorme desafio, uma enorme dificuldade para atender o cronograma. Então, é um bom destaque, né? Porque um ponto importante, né, que a gente conversou com alguns colegas é o seguinte: esse é um momento que todo mundo tende a falar o seguinte, não tem problema nenhum para não chamar a atenção do Banco Central. E aí, quando ele recebe um inventário desse todo mundo, o que que ele vai entender? Tá todo mundo muito tranquilo, eu vou apertar mais. E não flexibiliza nada, não dá nenhum apoio e talvez não ajude em questão nenhuma, e pelo contrário, talvez passe a exigir mais. E aí é o ponto que a gente pode encair mais dificuldade. Então, é um momento que eu acho que a gente tem que ser sincero nesse nível, a gente entende que é importante, né? Mostrando, sim, estamos cumprindo, mas tá difícil, né? Essa é a mensagem que a gente quer passar. Na questão 4, houve alguma ocorrência que dificultou ou que ainda pode dificultar, né? Qual que é o nosso comentário? As regras. Tivemos muita dificuldade de entendimento de regras, ainda temos algumas questões, o do Arrasta é um exemplo, né? Então, a maior dificuldade é essa. Se eu, para sistema, se eu sair codificando sem ter a regra definida, eu tenho o risco de fazer alguma coisa, perder um trabalho e refazer depois ou fazer errado. Então, a gente tem segurado muito, né, para entender, ter um bom entendimento da regra, uma regra que acomoda, né, é, todos os nossos clientes antes de desenvolver. Então, um grande ponto de dificuldade, né, e que nos dificulta é as regras. Falando do plano contábil, a gente explicou bastante para vocês, tem muitos pontos ainda ali para entender e mapear, né? Então, esse é um ponto de dificuldade que nós temos. No item 5, foram mapeados riscos de ocorrências que inviabilizem a conclusão do processo, né? Então, a gente coloca aqui como destaque a parte do plano de contas, né, do COSIF. Porque, igual a gente mostrou no cronograma, é um trabalho muito pesado, né? As alterações são muito grandes, a gente tem um volume de trabalho no sistema muito grande. Então, só a 4966 é um desafio grande. O contábil, a gente até fala, ele é menor ou maior, né? Eu acho que é igual, o André fala, não, é pior, né? Então, assim, é muito pesado. Do mesmo tamanho da 4966 para pior. Então, é um ponto de preocupação e de risco, né? O que que eu te falo? Se o Banco Central pudesse aliviar a gente para poder facilitar o processo, seria talvez reduzir a exigência aqui do COSIF ajudaria bastante, bastante. Então, por isso que a gente destaca esse ponto, né? E a gente acha que é algo que vocês podem também complementar nas respostas. A última, existe um plano de contingência para eventualidade. Eu já acabei falando sobre essa pergunta, né? Na verdade, eu, enquanto fornecedor, eu não posso falar que meu plano de contingência é fazer o sistema, né? As regras são tão complexas que eu não tenho como fazer manual, não tenho como fazer com planilha, né? Eu preciso fazer o sistema para vocês, né? Então, o nosso ponto de manobra é o que eu expliquei, né? Se complicar daqui para frente alguma coisa, a gente vai sempre focar no essencial, aquilo que é o mais necessário, né? Da classificação de risco, da provisão, da contabilização automática, para que vocês façam ali a entrega da contabilidade, da, dos documentos do 3040 e a partir dali depois a gente complementa alguma coisa, né? Então isso é o nosso ponto de manobra. Mas a gente trabalha com entregar a regra no sistema, o sistema pronto para janeiro, né? Então não tem aqui um plano de fazer um sistema paralelo, fazer uma planilha, fazer alguma coisa. Isso a gente não trabalha com essa possibilidade. Para a gente é mais importante fazer a ferramenta com o foco, né, com a parte mais básica. Bom, a gente já chega aqui então na parte do simulador sobre as questões do Banco Central. Eu não estava acompanhando o chat. Tem algum ponto para a gente responder, André Gonçalves? Não, acho que você falou tudo. Só deixar claro, pessoal, nós vamos mandar o material por e-mail também para todo mundo que participou, né, e para todos os clientes, o guia prático do simulador e o cronograma. Tá. A pergunta 5 ela ficou cortada na tela ou está visível? Tinha uma pergunta no Não, chat sobre ela. acredito que cortou para a pessoa.
Ah, ok. Então, vou seguir aqui, tá? A gente vai compartilhar, você vai poder ver o material completo. Bom, não tendo mais perguntas, como já chegou aqui a 12h10, e a previsão era de 1 hora, o simulador, né, que é o próximo ponto que a gente falar, eu acho que a gente já comentou, o André já falou sobre ele, a gente já falou, reforçou a necessidade de utilizar, a gente está divulgando o material, então a gente, como o André falou para vocês, a gente vamos agendar uma próxima live para poder reforçar sobre o simulador, explicar os parâmetros, repassar ali como é que ele funciona, mas os materiais estão divulgados também para vocês já iniciarem os trabalhos em relação ao simulador. André, pode complementar, se quiser. Tá bom, é só recados finais, né? Eu anotei aqui, reforçando essa parte do simulador, eu queria combinar uma coisa com vocês, né? Existem simuladores aí da OCB, de algumas outras consultorias, o que é muito rico para esse cenário, né? Quer dizer, você conseguir fazer uma outra simulação ali, comparar com o nosso sistema, ver aonde está divergente, né? Lembrando que o nosso simulador ele permite que você exporte aquilo ali para Excel, então você consegue manipular os dados, filtrar uma pessoa, comparar com o outro simulador. O que a gente não dá conta de fazer é esse trabalho para vocês, tá, pessoal? Não temos condições. Imagina se todo mundo mandar isso para a gente. Então, é trabalho de cada um emitir o simulador pelo sistema, com os parâmetros do sistema. Se tiver alguma outra planilha de algum outro local, é rico fazer essa comparação, fazer a sua provisão lá, comparar, manipular no Excel ali, chegar nas divergências, tentar entender por que deu essa divergência, e aí sim a gente agendar um papo com a gente para a gente trabalhar essas divergências ou explicar, tentar entender. Aí a gente consegue ajudar. A gente não consegue fazer esse trabalho todo, é impossível. Então esse trabalho é de vocês. E lembrando que o simulador que vale, gente, é o simulador do FacCred, né? Esse é o oficial de vocês. Os outros são acessórios. Eles são interessantes para você emitir ali, comparar, como eu disse. Mas o que vai valer a partir de janeiro é o nosso. Tá? Então, aí cabe a discussão se precisa criar algum outro parâmetro, se cabe nesse momento. Isso a gente está disposto a ouvir, conversar e chegar num denominador comum. É importante também frisar, quem não assistiu a primeira live, que a gente não mostrou aqui o sistema, né? Assistam para conseguirem utilizar o simulador com a maior riqueza de detalhes, de parâmetros possível. Recado final também, política de crédito, vou reforçar mais uma vez, né? Não escrevam a política de crédito da cabeça de vocês e depois tentem imputar isso no sistema. Isso não vai funcionar, pessoal. É importante entender os parâmetros já existentes no sistema. Se houver algo essencial para vocês, nesse primeiro momento, discuta com a gente antes e a gente vai dar um veredito se vai ser possível fazer ou não. Apesar de que, né, eu acho que já está com uma riqueza de detalhes e parâmetros muito interessante no sistema, já dá para fazer muita coisa, antes de escrever isso na política. Porque depois que se escreve na política, o auditor vai pegar a política, vai pegar o simulador, vai pegar, né, depois de janeiro já a sua provisão, vai falar, opa, não está batendo uma coisa com a outra e vai te pontuar. Né? Então, evitem isso. E, de novo, por fim, eu queria dizer que eu fui um pouco mais enfático aqui, um pouco mais duro, mas eu prefiro gerar esse desconforto agora e chegar em janeiro com sucesso, né, entregando tudo, do que ter aquela postura, não, a gente vai fazer. Eu já ouvi por aí, né, gente falando que a inteligência artificial vai fazer tudo, que a máquina vai fazer tudo, e vocês não precisam preocupar com nada. Isso é mentira, gente. É mentira, né? Eu prefiro ser um pouco realista e duro agora, mas ter sucesso lá na frente, do que ser flexível agora, falar que a gente vai atender tudo e depois a gente não ter sucesso lá na frente. Eu sei que gera um pouco de desconforto, mas é até um desconforto proposital, porque todo mundo precisa agora se movimentar
fazer o trabalho de casa, a implantação de sucesso dessa implantação, ela é um trabalho a 4 mãos, ou até mais, né? Você tem consultores, tem federações, então é um trabalho a 4 mãos aí da Fácil e da cooperativa. É preciso que os dois se movimentem. Não dá para jogar tudo para o lado da Fácil, porque não vai funcionar, tá? Então é isso, a gente continua batalhando aqui, a gente tem plena convicção de que a gente vai ter sucesso, né? Como o Richard disse, a gente vai priorizar os itens essenciais, e isso não quer dizer que a gente não vá cumprir um item, é porque, como toda resolução, existem muitas questões interpretativas, né? E isso pode gerar parametrizações que a gente, ao longo do tempo, a gente vai moldando o sistema e vai enriquecendo o sistema com essas parametrizações. Foi assim na 2682 lá atrás, né? A gente começou o sistema e depois, com o tempo, a gente foi adaptando políticas próprias de cada um. E a gente vai ter que tomar essa atitude, né? A gente tem que tomar essa decisão agora de fazer esses itens que a gente julga essenciais. E, não obstante, né, o sistema já vai nascer com uma série de parametrizações para que vocês possam mudar a política de vocês e para que a gente consiga entregar, que já vai ser excelente, né? A gente conseguir entregar tudo no final do ano e conseguir rodar todo mundo no final do ano. Depois a gente vai melhorando, refinando, criando novos parâmetros e com o tempo. Bom, eu acho que é esse o recado que a gente queria ter. Richard, você quer falar mais alguma coisa ou a gente pode encerrar? Gonçalves, tem alguma outra questão importante agora? Acho que a gente pode encerrar e só confirmar, É, ratificar que a gente vai enviar os pessoal, documentos por e-mail, podem ficar tranquilos. isso. Quem não conseguiu capturar a tela das questões do Banco Central. Quem já me perguntou pelo chamado, a gente já até mandou esse documento. A gente tem esse documento, a gente compartilha com vocês essa apresentação aqui. E aí vocês podem utilizar, tá? Essa live também está sendo gravada, né? E vai ser disponibilizada. Então, quem não conseguiu assistir, é importante também que, às vezes, a instituição manda 1 ou 2 representantes, né? Depois ela pode compartilhar isso internamente para que todos assistam. Quanto mais a gente divulgar essas informações, esse conhecimento, é melhor. Isso. Para Boa finalizar, só tarde, gente. agradecer Muito a presença obrigado. de todos, né? Pessoal, muito obrigado, então. Quem a gente não conseguiu responder, abra um chamado lá, a gente vai responder com mais calma. O tempo da live é curto, é muita gente participando, então esse formato ele não é o ideal, mas acaba sendo o necessário para a live. Eu agradeço mais uma vez a paciência, a cooperação de todo mundo e conto com vocês para a gente fazer esse trabalho a 4 mãos e que vocês consigam contribuir também com o nosso lado aqui. E eu tenho certeza que em janeiro a gente vai estar 100% preparado para essa virada. Respondam, complementem lá as respostas da nossa sugestão. É o momento, e por fim, né, é o momento de vocês colocarem ali as questões de vocês. O Banco Central, acho que o objetivo dele não é marcar ninguém, eu acho que esse medo não precisa ter. Ele quer sentir como o mercado está, até para ele, como bem disse o Richard, né? Ver se ele tem que apertar ou afrouxar um pouquinho agora. Então, é um momento de vocês colocarem ali as dificuldades de entendimento e operacionais que vocês vão ter. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima live. Obrigado, pessoal. Até logo, boa tarde.